O dia começa diante de nós como uma página em branco, e a primeira decisão do coração define o tom de tudo o que virá. Começar este tempo reconhecendo a bondade de Deus muda a forma como enxergamos desafios, pessoas e oportunidades. Quando escolhemos colocar Deus em primeiro lugar logo ao despertar, a oração da manhã deixa de ser apenas um hábito e se torna direção, força e alinhamento interior. Este devocional nos convida a respirar fundo, ajustar o olhar e entender que a gratidão abre caminhos onde o medo tentava fechar portas. Ao longo desta oração do dia, somos conduzidos a comece o dia com Deus, não apenas com palavras, mas com atitudes que transformam o coração e renovam a esperança para cada decisão que será tomada hoje. Amado irmão, amada irmã, assegure-se de que está inscrito em nosso canal e compartilhe nos comentários de onde você nos assiste. Será uma grande alegria conhecer você melhor. Começar o dia com um coração agradecido muda a forma como a vida é percebida, porque a gratidão ajusta o olhar antes que as circunstâncias tentem dominar os pensamentos. Quando escolhemos comece o dia com Deus, a mente encontra equilíbrio e o coração aprende a confiar antes mesmo das primeiras decisões. A palavra revela que em Salmos capítulo 100, versículo 4, somos convidados a entrar na presença do Senhor com ações de graças, entendendo que a gratidão não é resposta ao que recebemos, mas posicionamento espiritual. Esse devocional desperta em nós a consciência de que cada novo amanhecer carrega propósito, direção e oportunidades que só são discernidas por quem coloca Deus em primeiro lugar, logo no início. A história de Abraão mostra que a gratidão antecede grandes jornadas, pois em Gênesis capítulo 12, versículo 1 até o 4, ele ouviu a voz de Deus e decidiu confiar sem conhecer todos os detalhes do caminho. Esse ensinamento revela que a fé nasce quando escolhemos confiar desde o começo, mesmo sem garantias visíveis. A oração do dia se torna um espaço de alinhamento interior, onde reconhecemos que Deus conduz cada passo. Comece o dia com Deus e permita que o coração aprenda a descansar na direção divina, entendendo que a gratidão fortalece a coragem para obedecer e seguir adiante. Davi também compreendeu a importância de iniciar o dia com o coração alinhado, pois em Salmos capítulo 5, versículo 3, ele declara que apresenta sua vida diante do Senhor logo ao amanhecer. Esse exemplo ensina que o devocional diário não é um ritual vazio, mas uma escolha consciente de entregar pensamentos, palavras e atitudes à direção de Deus. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, evitamos reações impulsivas e aprendemos a agir com sabedoria. A gratidão cria um ambiente interior onde a fé cresce e a confiança se fortalece ao longo do dia. Jesus nos deixou um exemplo profundo de prioridade espiritual, pois em Marcos capítulo 1, versículo 35, ele se retirava para estar a sós com Deus antes de enfrentar as demandas do dia. Essa atitude revela que a comunhão com o Senhor vem antes da pressa e das expectativas externas. A oração do dia nos ensina que decisões acertadas nascem no silêncio e na entrega. Comece o dia com Deus e permita que essa prática molde suas escolhas, fortalecendo o coração para viver o propósito com equilíbrio e discernimento. No deserto, o povo de Israel aprendeu que cada dia dependia do cuidado contínuo de Deus, pois conforme Êxodo capítulo 16, o maná descia diariamente, ensinando confiança renovada a cada manhã. Esse relato nos mostra que a gratidão diária sustenta a fé e combate a ansiedade pelo futuro. O devocional nos lembra que Deus supre no tempo certo e que viver um dia de cada vez fortalece a esperança. Coloque Deus em primeiro lugar e aprenda a depender da provisão que se renova a cada amanhecer. A gratidão também transforma a forma como enfrentamos desafios, pois ela nos ensina a reconhecer a presença de Deus mesmo em meio às lutas. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, aprendemos a apresentar nossas necessidades a Deus com ações de graças, permitindo que a paz governe o coração. A oração do dia se torna um lugar de entrega e confiança, onde o medo perde força e a fé assume o controle.
Comece o dia com Deus e perceba como a mente se fortalece para lidar com pressões e decisões. José é outro exemplo de alguém que manteve um coração alinhado a Deus em todas as fases da vida, desde o poço até o palácio. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, ele reconhece que Deus transformou intenções humanas em propósito maior. Esse entendimento revela que a gratidão amadurece a fé e nos ajuda a enxergar além das circunstâncias imediatas. O devocional diário nos ensina a confiar que Deus está trabalhando, mesmo quando o cenário parece contrário. A palavra também nos ensina que a gratidão protege o coração contra a murmuração, pois quando escolhemos reconhecer a bondade de Deus, evitamos que o desânimo tome espaço. Em Salmos capítulo 103, versículo 2, somos lembrados a não esquecer dos benefícios do Senhor. A oração do dia fortalece essa memória espiritual, ajudando-nos a manter o foco no cuidado constante de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar e permita que a gratidão renove suas forças interiores. Cada novo dia traz escolhas simples que moldam o futuro, e iniciar com gratidão direciona essas escolhas para caminhos mais sábios. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 até o 6, aprendemos a confiar no Senhor de todo o coração e a não depender apenas do próprio entendimento. Esse devocional nos convida a entregar planos e expectativas, entendendo que Deus endireita os caminhos de quem confia. Comece o dia com Deus e permita que Ele conduza até os detalhes mais pequenos. Quando o coração desperta agradecido, a fé se torna mais firme e a esperança mais constante, pois entendemos que Deus governa cada estação da vida. A oração do dia cria espaço para ouvir, refletir e alinhar o interior com a vontade do Senhor. Coloque Deus em primeiro lugar e perceba como a gratidão transforma pensamentos, palavras e atitudes ao longo do dia. Esse devocional nos lembra que cada amanhecer é uma oportunidade de viver com propósito, confiança e fé renovada. Vamos orar. Senhor, iniciamos este tempo unidos em fé, reconhecendo que cada novo dia nasce sob o Teu olhar atento e cuidadoso. Escolhemos colocar Deus em primeiro lugar logo no início, entregando pensamentos, decisões e sentimentos que ainda nem sabemos como enfrentar. Que este momento de oração do dia alinhe o nosso interior, traga clareza à mente e firmeza ao coração. Ao comece o dia com Deus, declaramos que não caminhamos guiados apenas pela lógica humana, mas pela confiança de que Tu conduzes cada passo com sabedoria perfeita. Que este devocional se torne um ponto de encontro profundo, onde a gratidão nos fortalece e a fé se renova para tudo o que será vivido. Pai, colocamos diante de Ti nossas escolhas, palavras e atitudes que surgirão ao longo das próximas horas. Sabemos que o coração humano facilmente se distrai, mas hoje decidimos manter o foco em Ti, permitindo que a Tua direção governe nossas reações. Que a oração do dia nos ajude a agir com equilíbrio, a falar com prudência e a ouvir com sensibilidade. Ao colocar Deus em primeiro lugar, pedimos que toda a ansiedade seja silenciada e que a confiança encontre espaço para crescer. Que este devocional nos ensine a viver o presente com fé, sem carregar pesos desnecessários do passado ou temores excessivos do futuro. Senhor, consagramos a Ti o nosso interior, pedindo que a gratidão seja a base sobre a qual construímos cada decisão. Que ao comece o dia com Deus, aprendamos a enxergar oportunidades onde antes víamos obstáculos e direção onde havia confusão. Que a oração do dia fortaleça nossa esperança, renove nossas forças emocionais e nos ajude a permanecer firmes mesmo diante de desafios inesperados. Escolhemos colocar Deus em primeiro lugar, não apenas com palavras, mas com atitudes que reflitam confiança, obediência e fé viva em cada detalhe do dia. Senhor, seguimos unidos neste tempo de oração do dia, entregando o ritmo das próximas horas em Tuas mãos. Que nossos pensamentos sejam organizados, que nossas emoções encontrem estabilidade e que nossas decisões reflitam sabedoria.
Ao comece o dia com Deus, aprendemos a desacelerar por dentro, mesmo quando o mundo exige pressa. Escolhemos colocar Deus em primeiro lugar para que o coração não seja governado por impulsos, mas por discernimento que vem do alto, sustentando nossa fé em cada passo. Pai, colocamos diante de Ti os desafios que já conhecemos e também aqueles que ainda surgirão. Que este devocional nos ajude a manter a serenidade quando as situações fugirem do controle humano. Ao colocar Deus em primeiro lugar, declaramos que não reagiremos movidos pelo medo ou pela irritação, mas pela confiança de que Tu ages mesmo quando não percebemos. Que a oração do dia nos fortaleça interiormente para permanecer firmes, equilibrados e confiantes ao longo de toda a jornada. Senhor, entregamos nossas palavras para que sejam usadas com sabedoria e respeito. Que ao comece o dia com Deus, nossa boca se torne instrumento de edificação, encorajamento e verdade. Que a oração do dia nos ajude a ouvir mais do que falar, a compreender antes de julgar e a agir com empatia. Colocar Deus em primeiro lugar também significa refletir Teu caráter nas conversas, nas decisões simples e nos encontros inesperados que teremos hoje. Pai, apresentamos diante de Ti nossas responsabilidades, compromissos e tarefas. Que este devocional nos ajude a lidar com tudo sem sobrecarga interior. Ao colocar Deus em primeiro lugar, entendemos que produtividade não é correria, mas direção correta. Que a oração do dia organize nossa mente, traga foco ao coração e nos ajude a realizar cada atividade com excelência, equilíbrio e paz, sem perder a sensibilidade espiritual ao longo do dia. Senhor, colocamos diante de Ti nossos relacionamentos, pedindo que a gratidão governe nossas atitudes. Que ao comece o dia com Deus, sejamos instrumentos de reconciliação, compreensão e paciência. Que a oração do dia nos ajude a lidar com diferenças sem gerar conflitos desnecessários. Escolhemos colocar Deus em primeiro lugar também nas relações, permitindo que o amor, a prudência e a sabedoria conduzam nossas atitudes em cada encontro. Pai, entregamos nossas emoções, sentimentos e pensamentos que tentam nos desestabilizar. Que este devocional nos ajude a identificar o que precisa ser ajustado e entregue. Ao colocar Deus em primeiro lugar, aprendemos a não permitir que preocupações dominem o interior. Que a oração do dia fortaleça nossa mente contra a insegurança, o desânimo e a confusão, trazendo equilíbrio emocional e clareza espiritual. Senhor, apresentamos diante de Ti os momentos de decisão que surgirão ao longo deste dia. Que ao comece o dia com Deus, nossas escolhas sejam guiadas pela Tua direção e não apenas pela conveniência. Que a oração do dia nos ajude a discernir o que edifica e o que afasta do propósito. Colocar Deus em primeiro lugar nos ensina a escolher com sabedoria, mesmo quando o caminho mais fácil parece tentador. Pai, entregamos a Ti nossos pensamentos sobre o futuro, pedindo que não sejamos dominados pela ansiedade. Que este devocional nos ajude a viver um dia de cada vez com confiança. Ao colocar Deus em primeiro lugar, aprendemos que o amanhã está seguro em Tuas mãos. Que a oração do dia fortaleça nossa esperança e nos ajude a caminhar com tranquilidade, sem antecipar dores que ainda não existem. Senhor, colocamos diante de Ti nossas limitações, reconhecendo que nem tudo depende da nossa força. Ao comece o dia com Deus, aprendemos a confiar mais e a carregar menos peso interior. Que a oração do dia nos ajude a aceitar processos, respeitar limites e confiar no Teu agir contínuo. Colocar Deus em primeiro lugar nos ensina a depender mais da Tua direção do que da nossa própria capacidade. Pai, entregamos nossas preocupações financeiras, decisões práticas e responsabilidades do cotidiano. Que este devocional nos ajude a lidar com tudo com sabedoria e equilíbrio. Ao colocar Deus em primeiro lugar, reconhecemos que a provisão vem de Ti e que cada passo pode ser conduzido com prudência. Que a oração do dia traga tranquilidade ao coração e clareza para administrar cada detalhe com responsabilidade. Senhor,
apresentamos diante de Ti os momentos em que o cansaço tenta dominar o corpo e a mente. Que ao comece o dia com Deus, encontremos renovação interior mesmo em meio às demandas. Que a oração do dia nos fortaleça para seguir com constância, sem perder a fé quando o ânimo oscilar. Colocar Deus em primeiro lugar nos ensina a buscar descanso no lugar certo. Pai, colocamos diante de Ti nossas expectativas em relação às pessoas e às circunstâncias. Que este devocional nos ajude a não criar frustrações desnecessárias. Ao colocar Deus em primeiro lugar, aprendemos a confiar mais em Ti do que nas respostas humanas. Que a oração do dia nos ajude a manter o coração livre de decepções e aberto para aprender em cada situação. Senhor, entregamos nossas atitudes diante de situações inesperadas. Que ao comece o dia com Deus, sejamos guiados pela sabedoria e não pela impulsividade. Que a oração do dia nos ajude a reagir com equilíbrio, paciência e fé. Colocar Deus em primeiro lugar nos ensina a responder com maturidade, mesmo quando somos pressionados. Pai, apresentamos diante de Ti nossos sonhos, planos e projetos. Que este devocional nos ajude a alinhar expectativas com a Tua vontade. Ao colocar Deus em primeiro lugar, reconhecemos que o tempo certo faz parte do processo. Que a oração do dia fortaleça nossa perseverança e nos ajude a confiar, mesmo quando os resultados parecem demorados. Senhor, colocamos diante de Ti nossa caminhada espiritual, pedindo crescimento constante. Que ao comece o dia com Deus, o coração se mantenha sensível à Tua direção. Que a oração do dia fortaleça nossa fé, aprofunde nosso relacionamento contigo e nos ajude a permanecer firmes mesmo quando surgirem distrações. Colocar Deus em primeiro lugar nos conduz a uma vida espiritual mais estável. Pai, entregamos este dia por completo, reconhecendo que cada detalhe importa diante de Ti. Que este devocional nos ajude a viver com consciência espiritual do início ao fim. Ao colocar Deus em primeiro lugar, escolhemos caminhar com confiança, serenidade e fé ativa. Que a oração do dia sustente nossas decisões e fortaleça nossa esperança ao longo de cada momento. Senhor, encerramos este bloco de oração declarando que seguimos confiantes na Tua direção. Ao comece o dia com Deus, afirmamos que a gratidão continuará guiando nosso coração. Que este devocional permaneça vivo em nossas atitudes, pensamentos e escolhas. Colocar Deus em primeiro lugar será nossa decisão constante, sustentando nossa fé e conduzindo cada passo deste dia. Senhor, seguimos este tempo em unidade, entregando a forma como lidamos com o tempo, para que não sejamos dominados pela pressa nem pela procrastinação. Ao comece o dia com Deus, aprendemos a valorizar cada minuto com responsabilidade e equilíbrio. Que a oração do dia nos ajude a administrar prioridades, respeitar limites e agir com constância, mantendo o coração atento ao que realmente constrói e traz paz interior. Pai, colocamos diante de Ti nossa mente, pedindo foco e clareza para lidar com informações, decisões rápidas e múltiplas demandas. Que este devocional nos ajude a filtrar pensamentos, rejeitar distrações e manter a atenção no que é essencial. Ao colocar Deus em primeiro lugar, escolhemos não viver confusos, mas orientados por sabedoria que organiza o interior e direciona ações práticas. Senhor, entregamos nossas reações diante de críticas, opiniões contrárias e situações que testam nossa maturidade. Ao comece o dia com Deus, aprendemos a ouvir sem nos ferir e a responder sem agressividade. Que a oração do dia nos fortaleça para agir com equilíbrio emocional, mantendo o coração firme e livre de ressentimentos que roubam a paz. Pai, apresentamos diante de Ti nossa rotina comum, aquela que muitas vezes parece simples demais para ser espiritual. Que este devocional nos ajude a perceber que cada detalhe pode ser vivido com consciência e propósito. Ao colocar Deus em primeiro lugar, entendemos que até as tarefas mais simples podem refletir fé, disciplina e compromisso com aquilo que é correto. Senhor, colocamos diante de Ti
nossa forma de lidar com frustrações e atrasos, que ao comece o dia com Deus, aprendamos a respeitar processos sem permitir que a impaciência domine o coração. Que a oração do dia nos ensine a esperar com serenidade, confiando que cada etapa contribui para amadurecimento e crescimento interior. Pai, entregamos nossas atitudes quando nada acontece como planejamos. Que este devocional nos ajude a manter firmeza, mesmo quando o cenário muda. Ao colocar Deus em primeiro lugar, escolhemos adaptar sem perder a fé, reajustar sem desistir e seguir confiantes de que Tu conduzes, mesmo quando os planos precisam ser refeitos. Senhor, colocamos diante de Ti nossa vida interior, pensamentos silenciosos e sentimentos que nem sempre expressamos. Que ao comece o dia com Deus, sejamos sinceros diante de Ti, sem máscaras ou reservas. Que a oração do dia fortaleça nossa transparência espiritual, trazendo leveza ao coração e liberdade para viver com autenticidade. Pai, entregamos nossas atitudes diante de oportunidades, para que não sejamos dominados pelo medo de errar, nem pela ansiedade de acertar tudo. Que este devocional nos ajude a agir com coragem equilibrada e discernimento. Ao colocar Deus em primeiro lugar, confiamos que Tu orientas cada passo quando seguimos com fé e responsabilidade. Senhor, colocamos diante de Ti nossa capacidade de aprender com erros, ajustes e correções. Que ao comece o dia com Deus, não sejamos paralisados por falhas passadas. Que a oração do dia nos ajude a extrair aprendizado de cada experiência, fortalecendo a maturidade e a perseverança ao longo da caminhada. Pai, seguimos entregando este tempo em Tuas mãos, declarando que continuaremos atentos à Tua direção ao longo de todo o dia. Ao colocar Deus em primeiro lugar, escolhemos viver com consciência espiritual, equilíbrio emocional e fé prática. Que este devocional permaneça ecoando em nossas decisões, sustentando o coração com confiança e firmeza contínuas. Senhor, seguimos entregando a forma como lidamos com pressões internas, aquelas que ninguém vê, mas que tentam roubar a paz ao longo do dia. Ao comece o dia com Deus, aprendemos a identificar esses pesos e a não permitir que eles governem nossas atitudes. Que a oração do dia nos ajude a manter serenidade, lembrando que colocar Deus em primeiro lugar traz estabilidade, mesmo quando o interior é desafiado. Pai, colocamos diante de Ti nossa capacidade de manter constância, mesmo quando o entusiasmo oscila. Que este devocional nos ajude a permanecer firmes nas decisões corretas, independentemente do humor ou das circunstâncias. Ao colocar Deus em primeiro lugar, escolhemos a fidelidade diária, entendendo que pequenos passos consistentes constroem uma caminhada sólida. Senhor, entregamos nossa forma de lidar com comparações e expectativas externas. Que ao comece o dia com Deus, não sejamos guiados por padrões alheios, mas pela identidade que Tu nos concedes. Que a oração do dia fortaleça nossa segurança interior, ajudando-nos a viver com autenticidade e equilíbrio, sem perder o foco do propósito. Pai, apresentamos diante de Ti nossa relação com o silêncio e a escuta. Que este devocional nos ensine a valorizar momentos de reflexão ao longo do dia. Ao colocar Deus em primeiro lugar, aprendemos que ouvir também é parte do crescimento. Que a oração do dia nos ajude a discernir quando agir e quando aguardar com sabedoria. Senhor, colocamos diante de Ti nossa disposição para aprender algo novo em cada experiência cotidiana. Que ao comece o dia com Deus, mantenhamos um coração ensinável e atento. Que a oração do dia nos ajude a transformar situações simples em aprendizado, fortalecendo a maturidade espiritual e emocional. Pai, entregamos nossas atitudes diante de mudanças inesperadas. Que este devocional nos ajude a não resistir ao que precisa ser ajustado. Ao colocar Deus em primeiro lugar, confiamos que mudanças também fazem parte do processo de crescimento. Que a oração do dia traga flexibilidade interior e confiança contínua. Senhor, colocamos diante de Ti
nossa forma de administrar palavras não ditas e sentimentos contidos. Que ao comece o dia com Deus, aprendamos a lidar com isso de maneira saudável e equilibrada. Que a oração do dia nos ajude a processar emoções sem permitir que elas se tornem fardos silenciosos. Pai, entregamos nossa disposição para servir com integridade em tudo o que fazemos. Que este devocional nos ajude a agir corretamente, mesmo quando ninguém observa. Ao colocar Deus em primeiro lugar, escolhemos coerência entre fé e prática, permitindo que nossas atitudes reflitam convicções verdadeiras. Senhor, apresentamos diante de Ti nossa relação com limites pessoais, para que saibamos até onde ir sem ultrapassar o que é saudável. Que ao comece o dia com Deus, aprendamos a dizer sim e não com sabedoria. Que a oração do dia nos ajude a respeitar limites sem culpa e a agir com equilíbrio. Pai, colocamos diante de Ti nossa forma de lidar com falhas alheias. Que este devocional nos ajude a agir com compreensão e paciência. Ao colocar Deus em primeiro lugar, escolhemos não alimentar julgamentos precipitados. Que a oração do dia fortaleça nossa capacidade de agir com misericórdia e discernimento. Senhor, entregamos nossa atenção para que não seja dispersa por excesso de informações e distrações. Que ao comece o dia com Deus, aprendamos a focar no que realmente importa. Que a oração do dia nos ajude a filtrar o que edifica e a descartar o que apenas ocupa espaço mental. Pai, apresentamos diante de Ti nossa disposição para perseverar quando resultados não são imediatos. Que este devocional nos ajude a confiar no processo sem perder a fé. Ao colocar Deus em primeiro lugar, aprendemos que constância é mais poderosa do que pressa. Que a oração do dia fortaleça nossa paciência ativa. Senhor, colocamos diante de Ti nossa maneira de lidar com pequenas frustrações do cotidiano. Que ao comece o dia com Deus, não permitamos que contratempos simples roubem nossa paz. Que a oração do dia nos ajude a manter equilíbrio emocional e serenidade nas situações comuns. Pai, entregamos nossa disposição para recomeçar quando algo não sai como esperado. Que este devocional nos ajude a não desistir diante de ajustes necessários. Ao colocar Deus em primeiro lugar, escolhemos seguir com humildade, aprendendo com cada tentativa e mantendo a fé viva. Senhor, colocamos diante de Ti nossa caminhada interior ao longo do dia, pedindo constância na confiança. Que ao comece o dia com Deus, o coração permaneça firme mesmo quando a rotina tenta esfriar a fé. Que a oração do dia sustente nosso interior com equilíbrio e esperança. Pai, apresentamos diante de Ti nossa capacidade de reconhecer o que precisa ser reorganizado internamente. Que este devocional nos ajude a ajustar pensamentos, prioridades e atitudes. Ao colocar Deus em primeiro lugar, escolhemos alinhar o interior com aquilo que realmente constrói e gera paz. Senhor, entregamos nossa forma de encerrar cada etapa do dia, para que não carreguemos pesos desnecessários. Que ao comece o dia com Deus, também aprendamos a caminhar até o final com consciência espiritual. Que a oração do dia nos ajude a liberar o que passou e seguir com leveza. Pai, seguimos declarando que este tempo de devocional continuará ecoando em nossas decisões e atitudes. Ao colocar Deus em primeiro lugar, escolhemos viver cada momento com fé prática, equilíbrio interior e confiança constante. Que a oração do dia permaneça fortalecendo o coração em tudo o que ainda será vivido. Senhor, entregamos a forma como reagimos quando o dia não corresponde às expectativas criadas logo cedo. Ao comece o dia com Deus, aprendemos a reajustar o coração sem perder a confiança. Que a oração do dia nos ajude a acolher mudanças de rota com serenidade, mantendo a fé ativa e o interior alinhado, lembrando que colocar Deus em primeiro lugar sustenta a esperança mesmo quando o cenário muda. Pai, colocamos diante de Ti nossa disposição para ouvir conselhos e aprender com experiências alheias. Que este devocional nos ajude a reconhecer limites e a valorizar sabedoria compartilhada.
Ao colocar Deus em primeiro lugar, escolhemos humildade para crescer e maturidade para aplicar o que edifica. Que a oração do dia fortaleça nossa abertura ao aprendizado contínuo. Senhor, apresentamos nossa relação com escolhas pequenas, que se repetem ao longo do dia. Ao comece o dia com Deus, entendemos que constância nasce do cuidado com detalhes. Que a oração do dia nos ajude a escolher o que constrói caráter, preserva a paz e fortalece a fé, mantendo o coração firme na decisão de colocar Deus em primeiro lugar. Pai, entregamos nossa forma de lidar com atrasos, filas e interrupções. Que este devocional nos ajude a transformar esses momentos em oportunidades de paciência e reflexão. Ao colocar Deus em primeiro lugar, aprendemos a desacelerar sem perder o foco, permitindo que a oração do dia sustente o equilíbrio emocional. Senhor, colocamos diante de Ti nossa capacidade de manter integridade quando surgem atalhos fáceis. Ao comece o dia com Deus, escolhemos o caminho correto mesmo quando ninguém observa. Que a oração do dia fortaleça convicções e sustente decisões alinhadas com a verdade, reafirmando o compromisso de colocar Deus em primeiro lugar. Pai, entregamos nossa relação com erros simples e correções necessárias. Que este devocional nos ajude a ajustar sem culpa excessiva e a seguir com responsabilidade. Ao colocar Deus em primeiro lugar, aprendemos a crescer com maturidade. Que a oração do dia traga clareza para corrigir rotas e seguir com firmeza. Senhor, apresentamos nossa maneira de lidar com opiniões divergentes. Ao comece o dia com Deus, aprendemos a discordar com respeito e a dialogar com sabedoria. Que a oração do dia nos ajude a preservar a paz interior, mantendo o coração estável e comprometido em colocar Deus em primeiro lugar. Pai, entregamos nossa atenção às tarefas repetitivas que compõem grande parte da rotina. Que este devocional nos ajude a viver essas atividades com propósito. Ao colocar Deus em primeiro lugar, entendemos que constância também é expressão de fé. Que a oração do dia sustente a motivação e o cuidado com o que é simples. Senhor, colocamos diante de Ti nossa forma de administrar expectativas pessoais. Ao comece o dia com Deus, aprendemos a alinhar desejos com realidade e paciência. Que a oração do dia nos ajude a caminhar sem frustração excessiva, mantendo a confiança viva e a decisão de colocar Deus em primeiro lugar. Pai, apresentamos nossa postura diante de decisões rápidas. Que este devocional nos ajude a agir com prudência, mesmo sob pressão. Ao colocar Deus em primeiro lugar, escolhemos pensar antes de reagir. Que a oração do dia fortaleça o discernimento e a serenidade em momentos intensos. Senhor, entregamos nossa relação com o descanso ao longo do dia. Ao comece o dia com Deus, aprendemos a respeitar pausas necessárias. Que a oração do dia nos ajude a reconhecer limites e a cuidar do interior com equilíbrio, mantendo a decisão de colocar Deus em primeiro lugar em cada etapa. Pai, seguimos entregando este percurso diário, declarando que a fé continuará guiando nossas atitudes. Ao colocar Deus em primeiro lugar, escolhemos viver com consciência espiritual, equilíbrio emocional e perseverança. Que este devocional permaneça ativo em nós e que a oração do dia continue sustentando cada passo que ainda será dado. Senhor, somos gratos porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado por Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a Tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto seguimos em Tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou profundamente o seu coração, peço que a compartilhe com alguém que esteja precisando da proteção e orientação de Deus. Aproveite para deixar seu amém nos comentários como um sinal da sua fé. E também escreva o seu pedido de oração para que possamos juntos interceder por você. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais orações e mensagens de esperança
que vão fortalecer a sua caminhada espiritual. Que a paz divina preencha seu coração e que a luz do Senhor guie cada passo que você der. Obrigado por orar comigo hoje. Que Deus o abençoe, proteja e ilumine em todas as suas decisões. Te encontro na próxima oração. Deus está com você agora e sempre. Se essa oração trouxe bênçãos para a sua vida, continue assistindo ao próximo vídeo que preparei especialmente para fortalecer ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar na recomendação que aparece agora na tela e siga firme, aprofundando-se na sua palavra. Que Deus abençoe grandemente sua vida.